Deus Altíssimo, no poder do nome do nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Marcado pelo amor. Imagine a criação perfeita de Deus, o jardim do Éden. No jardim, não havia maldade nem dificuldades, o mundo era bom. Infelizmente, o mal da humanidade que simboliza a serpente, o diabo, Satanás. A humanidade que foi atraída pela autossuficiência e enganou Adão e Eva, que tinham a missão de manter paz e amor fraterno entre os seres humanos para que toda a humanidade vivessem no amor fraternal. Essa humanidade atraída pela autossuficiência conseguiu enganar Adão e Eva com a ilusão de tomarem o lugar de Deus, e agora vivemos em um mundo imperfeito. Foi somente com a vinda do nosso Senhor que se cumpriu essa missão. Na carta de Paulo em Filipenses, no capítulo 2, versos 5 ao 11, fala que o Evangelho autêntico apresenta em Cristo o modelo da humildade. Embora tivesse a mesma condição de Deus, Jesus se apresentou entre os homens como simples homem. E mais, abriu mão de qualquer privilégio, tornando-se apenas homem que obedece a Deus e serve aos homens. Não bastasse isso, Jesus serviu até o fim, perdendo a honra ao morrer na cruz, como se fosse criminoso. Por isso Deus o ressuscitou e o colocou no posto mais elevado que possa existir, como Senhor do universo e da história. Os cristãos são convidados a fazer o mesmo, abrir mão de todo e qualquer privilégio, até mesmo da boa fama, para pôr-se a serviço dos outros, até o fim. Vamos para a leitura na Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu, e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E, vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde, e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra, e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos, e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. O mundo em que vivemos é diferente do que Deus pretendia neste mundo. As situações nem sempre são boas. As pessoas cometem erros e, às vezes, machucam a nós e as pessoas que amamos. Por causa disso, você pode se sentir inseguro em relação a amar os outros, ou até mesmo a Deus. Mas há boas notícias. Quando nosso mundo mudou, Deus não mudou. Deus ainda é perfeito, e ainda nos ama perfeitamente. Independentemente dos erros que cometemos, Deus não deixará de nos amar. Sabemos que Deus nos ama porque Ele redimiu nossos erros na cruz, por meio de Jesus Cristo. E quando Jesus voltou para o céu, Ele enviou o seu Espírito Santo para estar conosco. Seu amor por nós não depende do nosso amor por Ele, não depende do que fazemos, do que dizemos ou de como agimos. Isso não significa que devemos ir propositadamente contra a palavra de Deus, significa que, não importa em que ponto da vida estejamos, o amor de Deus nos encontrará onde estivermos. Em 1 João 4, é dito que quem permanece no amor permanece em Deus, porque Deus é amor. Se dissermos que amamos a Deus, a evidência do amor em nossa vida deve ser vista na maneira como tratamos e servimos aos outros. Isso nem sempre parece natural, mas esse é um desafio que o Senhor quer nos ajudar a superar. À medida que nos aproximamos dele, seu amor é aperfeiçoado em nós. E à medida que ele nos transforma em pessoas aperfeiçoadas por seu amor, não precisamos temer seu julgamento, pois podemos ter certeza de que somos dele. Na fala de Eliú para Jó, no capítulo 36, versos 4 ao 15, fala que Deus educa para a justiça. Vamos para a leitura na Bíblia, versão fácil de ler. Jó, tenho certeza de que falo a verdade, sei muito bem o que digo. Deus é poderoso e não despreza ninguém. Ele é poderoso e conhece todas as coisas. Ele não deixa que os maus vivam, mas faz justiça aos pobres. Ele vê o que o justo faz, e o exalta, coloca-o no trono dos reis para sempre. Quando os pecadores estão acorrentados, amarrados com cordas de sofrimento, Deus mostra a eles o mal que fizeram,
o pecado que cometeram por serem arrogantes. Deus faz com que eles ouçam seu aviso, e fala para eles deixarem de pecar. Se eles obedecerem e servirem a Deus, passarão o resto das suas vidas em prosperidade, e os seus anos de vida serão cheios de satisfação. Mas se não obedecerem a Deus, cairão no abismo, morrerão como os ignorantes. Os que gostam de pecar ficam furiosos quando Deus os castiga. Eles recusam-se a pedir ajuda a Deus. Morrem na sua juventude, como os jovens prostitutos dos templos. Mas Deus usa o sofrimento para salvar os que sofrem. Por meio da dor, Deus faz com que eles o ouçam. Deus deseja nosso amor, e nosso amor por Ele cresce por meio da adoração, da oração e do tempo que passamos em Sua palavra. Mas Deus também é a fonte do amor, e Ele quer nos ajudar a permanecer no amor para que possamos permanecer nele. Ele nos ama perfeitamente, compreende nossas imperfeições, e pode nos tornar perfeitos em seu amor. Portanto, hoje, reserve um tempo para pedir ao Senhor que o ajude a viver uma vida marcada pelo amor. A serpente do Éden simboliza o mal da humanidade. É o veneno da humanidade que mata o Messias mordendo o calcanhar. A cabeça da serpente foi esmagada quando o Messias ressuscitou. Isso simboliza que o domínio do mal terá o seu fim quando as comunidades cristãs copiarem a atitude da igreja primitiva. Os espíritos dos mártires da igreja primitiva virá com o Senhor e habitará nas pessoas dessa segunda igreja que está copiando a igreja primitiva. E todo o mal será eliminado no mundo todo. É isso que simboliza a volta do nosso Senhor com os seus anjos. Deus Altíssimo, no poder do nome do nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém.